Olá, tudo bem? Vamos agora resolver uma questão de cinemática que caiu na segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná no último ano de 2017 para 2018, a prova específica de Física. Questão 7. Numa competição envolvendo carrinhos de controle remoto, a velocidade de dois desses carrinhos foi medida em função do tempo por um observador situado num referencial inercial, sendo feito um gráfico da velocidade v em função do tempo t para ambos os carrinhos. Sabe-se que eles se moveram sobre a mesma linha reta, partiram ao mesmo tempo da mesma posição inicial, são iguais, têm massa constante de valor m igual a 2 kg. O gráfico obtido para os carrinhos A, linha cheia, e B, linha tracejada, é mostrada ao lado. Com base nos dados apresentados, responda. Item A. Após 40 segundos de movimento, qual é a distância entre os dois carrinhos? Bom, vamos interpretar o seguinte. Veja que o carrinho A tem velocidades positivas, ao passo que o carrinho B tem velocidades negativas nesse gráfico. Isso quer dizer que um carrinho está indo para um sentido, enquanto o outro carrinho está indo para o outro sentido. Eles estão percorrendo sentidos opostos, por isso que um deles tem velocidade negativa. Então veja só, eu desenhei aí o carrinho A e o carrinho B e o ponto inicial de onde eles partiram. E o que acontece? Veja que temos um gráfico de velocidade e tempo. Se a gente fizer a área do gráfico, o que a gente vai obter é justamente qual foi o deslocamento. Então, qual que é a estratégia? A estratégia é calcular a área acima do eixo do tempo, que vai ser o deslocamento do carrinho A, e também depois calcular a área abaixo do eixo do tempo, que foi o deslocamento do carrinho B. Em seguida, a gente soma essas distâncias para saber qual que é a distância entre os dois carrinhos, tá certo? A gente precisa lembrar que a área de triângulo é base vezes altura sobre 2 e que a área de trapézio é a base maior mais base menor vezes altura sobre 2, tá certo? Com essas fórmulas, a gente consegue primeiro determinar qual foi o deslocamento do carrinho A, perdão. Veja bem, primeiramente a gente pode separar, dividir aquele gráfico ali em várias partes para fazer o cálculo com mais facilidade. Então ali, primeiro temos um triângulo retângulo, que vai ser base 10, altura 4, então vai ser 10 vezes 4 sobre 2 para determinar a área, mais um segundo pedaço ali, que vai ser um trapézio de bases 4 e 2, certo? Então vai ser 4, 2 e a altura vai ser 10, esse trapézio estaria deitado. Teremos também um outro trapézio aí, que vai estar em pé. Então a base dele vai ser 20, veja, do 20 até o 40, a altura vai ser 2, e a base menor vai ser 10, que é do 20 até o 30. Então a gente coloca ali os valores na fórmula da área de trapézio para determinar qual é essa área aí. Somando tudo, a gente vai obter qual foi o deslocamento do carrinho A. 4 e 2 dá para simplificar, fica 2. 4 mais 2 dá 6. E 6 dividido por 2 fica 3. E além disso, 2 e 2 simplifica ali na última parcela da conta. Então vai ficar como? 10 vezes 2 dá 20. 3 vezes 10 dá 30. E 20 mais 10 dá 30. Então o deslocamento vai ser 20 mais 30 mais 30, que dá 80 metros. O carrinho A percorreu 80 metros numa direção, num sentido. Agora a gente faz o mesmo processo para o carrinho 2. Veja que ali temos que calcular a área daquele trapézio grandão ali para saber qual que foi o deslocamento do carrinho B, que vai ser a base maior, 40, mais a base menor, 10. Perceba que esse trapézio está de ponta cabeça e a altura vai ser 2, certo? Que vai do 0 até o menos 2 ali no gráfico da velocidade, dividido por 2. Bom, 2 e 2 simplifica e 40 mais 10 dá 50. Ou seja, o carrinho A percorreu 80 metros e o carrinho B percorreu 50 metros e eles estão indo em direções opostas. Ou seja, a distância entre os dois carrinhos vai ser 80 mais 50, que dá 130 metros. Essa, portanto, é a resposta desse item. Item B. Quanto vale o trabalho total realizado sobre o carrinho A entre os instantes t0 e t10 segundos? Bom, o trabalho a gente pode escrever ele como módulo da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado, ou então o trabalho também pode ser escrito como a variação da energia cinética. E a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Pensa comigo o seguinte, no primeiro instante, no instante 0, veja ali no gráfico que o carrinho A tem velocidade 0, ou seja, ele está parado, ele sai do repouso. E a energia cinética, que seria a energia do movimento, simplesmente não vai existir nesse momento. Por quê? Porque o carrinho está parado.
Se você substituir a velocidade zero na fórmula da energia cinética, a energia cinética vai dar zero. Então, no momento inicial, no instante zero, o carrinho A não tem energia cinética. E já no instante 10 segundos, veja que a velocidade dele passou a ser de 4 metros por segundo. E aí sim dá para calcular qual que foi a energia cinética desse carrinho. Veja só, vai ser a massa, que a questão falou, 2 kg, vezes a velocidade ao quadrado, a velocidade é 4, então 4 ao quadrado dividido por 2, menos a energia cinética inicial, porque eu estou falando da variação de energia cinética. E variação, basicamente, é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. E a inicial era zero. Então, fazendo as contas, vai ficar o quê? 2 e 2 dá para simplificar e 4 ao quadrado dá 16. Portanto, esse foi o trabalho. O trabalho total realizado sobre o carrinho A entre os instantes 0 e 10 segundos foi de 16 joules. E essa é a resposta desse item. Item C. Qual o módulo da força resultante sobre o carrinho B entre os instantes t igual a 20 segundos e t igual a 40 segundos? Muito bem. Força resultante a gente precisa lembrar que é o produto da massa do corpo vezes a aceleração. A massa a gente já sabe, 2 kg, o enunciado nos forneceu. Falta a gente saber qual que foi a aceleração do carrinho entre os instantes 20 e 40 segundos. A aceleração nada mais é do que variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então como que vai ficar isso? Vai ficar 0 menos 2 divididos por 40 menos 20. Veja bem, a velocidade final é 0 no instante 40, a velocidade inicial é menos 2 no instante 20, então vai ficar 0 menos 2, a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pela variação do tempo. A aceleração vai ser 0 menos 2 dá 2 positivo e 40 menos 20, 20. 2 divididos por 20 dá 0,1. Então a aceleração do carrinho B foi de 0,1 metros por segundo ao quadrado entre os instantes 20 e 40 segundos. Pronto, 2 vezes 0,1 dá 0,2 newtons. E essa é a resposta desse item. Bem, por hoje era isso, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir ao vídeo, tudo de bom para você, um grande abraço e até a próxima.